Motorista perde o controle de carreta e tomba no canteiro central da rodovia Fausto Santo Mauro. Parte da carga ficou caída na pista e a Polícia Militar bloqueou o trecho. Operação da Polícia Civil do Rio e São Paulo atua em nossa região e cumpre mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao jogo Baleia Azul. O ano chegou ao seu 200º dia e nós viemos até as ruas saber se a população está satisfeita com 2017. Hoje é dia do futebol, o esporte tem apaixonados pelo Brasil todo e nós preparamos uma reportagem que vai contar a história de uma família que se profissionalizou dentro das 4 linhas. E também é dia da caridade, o exemplo de pessoas que não medem esforços na hora de ajudar o próximo. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira, 19 de julho, começa agora. Boa tarde. Na madrugada de hoje, um acidente envolvendo 2 caminhões acabou bloqueando parte da rodovia Fausto Santo Mauro, que faz a ligação entre Piracicaba e Rio Claro. A colisão foi por volta das 4 da manhã. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor deste caminhão, carregado com sucata, acabou perdendo o controle da direção e bateu na traseira deste tanque. A alegação do motorista foi que um problema mecânico travou a direção e então ele não conseguiu desviar do veículo que estava na frente. Ele tombou no canteiro central e parte da carga se espalhou pela pista. Ainda pela manhã, máquinas faziam a retirada do material enquanto uma das faixas permanecia bloqueada. A Polícia Militar e a concessionária responsável pelo trecho fizeram o controle do trânsito. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido para atendimento médico. Olha, agora a gente vai falar de uma operação. Policiais civis do Rio de Janeiro e São Paulo realizaram em nossa região a Operação Aquários, que investiga pessoas ligadas ao jogo Baleia Azul. O jogo teve maior evidência nos últimos meses e induz principalmente adolescentes a cometerem autolesão e até mesmo suicídio. A operação é realizada em 8 estados. Em São Paulo, foram expedidos 6 mandados de busca e apreensão. As cidades foram Ibiúnas, Pitangueiras, Araraquara, Ipeúna, Rio Claro e Iracemápolis. A gente vai voltar a falar de Rio Claro agora, porque um dos principais pontos turísticos do município, um dos mais visitados, o Lago Azul, teve mudanças no parquinho para as crianças. Alguns brinquedos traziam riscos para os usuários e a prefeitura teve que intervir. Os brinquedos do Lago Azul foram retirados após a entrega de um documento manifestando o pedido da comunidade. O balanço e a teia de aranha estavam em más condições de uso e apresentavam riscos para as crianças, de acordo com a vistoria técnica da prefeitura. Na próxima semana, mais 4 brinquedos serão retirados do parquinho, mas o local continuará funcionando. O município pleiteou recursos na ordem de 1,9 milhões de reais ao governo federal para revitalizar todo o espaço do Lago Azul. Continua falando de situações que nos trazem risco, só que dessa vez é a saúde. Me responde uma coisa, quantas vezes você colocou a mão nos olhos? Isso só hoje. Pois é, muitas vezes fazemos isso sem perceber, mas traz um perigo para a nossa saúde e a gente vai contar por quê, principalmente nessa época do ano. O frio chegou mesmo, e com ele não vieram apenas as temperaturas um pouco mais baixas, mas também o aumento de algumas doenças, já que esse friozinho contribui para que alguns tipos de vírus se proliferem com mais facilidade. É o caso da conjuntivite, por exemplo. Tudo começa com uma irritação pequena nos olhos, inclusive para dormir, e também quando ficamos com os olhos abertos. Esses são os primeiros sinais da conjuntivite, e ela atinge até mesmo os profissionais que estão em frente às câmeras todos os dias. Parece que tem um cisco, um grão de areia, e ele fica ardendo muito, e assim, o sintoma de pequenininho para ficar, vai incomodar bastante, ele progride muito rápido. Não é uma coisa que você fica 3, 4 dias com incômodo e vai segurando, não. Você já acorda com aquele olho ruim, você já precisa procurar ajuda médica, porque não dá para aguentar. Mesmo tendo se consultado com um oftalmologista, ela teve complicações de uma alergia causada por um colírio. Procurei depois uma emergência, porque era um final de semana, precisava de mais colírio, que não tinha sarado ainda. E acabaram trocando o meu remédio e eu acabei tendo um processo alérgico desse remédio novo, até eu voltar no meu oftalmologista para ele, ver o que estava acontecendo, que eles acabou agravando o caso.
Sei que no total foram 40 dias de conjuntivite, assim, uma conjuntivite super longa. Para este especialista, tão importante quanto o tratamento adequado é a higienização de quem descobre que está com o vírus. A pessoa tem que se manter as mãos sempre limpas, com água e sabão, ou com álcool gel, e evitar de ficar coçando os olhos e pegar em objetos, celulares, computadores e coisas que outras pessoas vão ter contato, toalhas, lenços, porque daí ninguém vai pegar, porque na verdade o contato pelo ar não existe, existe o contato pela própria secreção ou pela própria lágrima, um contato direto. A combinação das baixas temperaturas com ambientes fechados contribui ainda mais para que o vírus se espalhe. Porém, ainda existe uma prática tão perigosa quanto a própria doença, a automedicação. Primeira coisa, um colírio que foi guardado, depois de algum tempo ele não funciona mais, ele se estraga. Não é o tempo de validade do colírio, mas depois de aberto, após um mês, geralmente colírios antibióticos já não funcionam mais, tem que ser jogados fora. E além disso, quando a pessoa usa uma automedicação ou vai numa farmácia sem saber o que está acontecendo, ela pode usar colírios à base, por exemplo, de corticoide, que até fazem crescer tanto o vírus como a bactéria. Ou pode usar colírios que prejudiquem muito mais o olho dela do que está com a própria conjuntivite, fazer mais mal do que ajudar, na verdade. Tem que realmente ficar bem atento, né? Falar agora sobre metas e como o tempo passa rápido, não? O dia 19 de julho é o 200º dia de 2017. O ano está se preparando já para dar adeus e a gente foi às ruas para saber se a população está satisfeita ou ainda tem muito trabalho a ser feito para que esse ano realmente vale a pena. Tem uma coisa que girou depressa esse ano foi o tempo. Faltam apenas 165 dias para o ano acabar. E nós viemos até as ruas para saber se os rioclarenses já cumpriram todas as promessas. Falta muito, hein, cara? Principalmente na política, né? Falta muita coisa, viu, irmão? Esse ano para mim foi um ano difícil e aí, tô aí na correria. Eu acho que daqui pro ano acabar ainda eu quero que melhore muita coisa, viu? Ainda falta muita coisa. Passou rápido demais e com muita dificuldade. Não dá tempo. Você faz o ano, você programa no outro ano, o ano que vem eu vou fazer isso. A hora que você vê, acabou o ano, você não fez nem o que você pensou. Já foi o ano, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Rio Claro Notícias faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre educação. A nossa série continua e o tema hoje é esporte, a maneira como ele pode integrar as pessoas. E também o futebol, a paixão nacional. Hoje é dia dele e uma família aqui de Rio Claro tem tudo a ver com isso. E a gente explica melhor essa história logo mais. Agora, 12h46. O futebol é uma paixão nacional, isso não tem como negar. Muita gente tem aquele time do coração, que é realmente venerado e tudo mais. A gente vai contar uma história, já que hoje é dia do futebol, sobre uma família que foi além disso, se profissionalizou e viveu dentro das quatro linhas. Já que o assunto é futebol, nada melhor do que falar com quem viveu e vive o esporte até hoje. É claro que a maioria das pessoas vivem sempre deste lado, mas a gente vai falar com quem esteve ali. E se é para falar com quem esteve dentro das quatro linhas, nós convocamos a família Gama, escalada com Walter Gama e os filhos Luciano e Tiago. Futebol foi o que futebol fez tudo para a família e continua fazendo. Porque é uma coisa muito forte que está acompanhando a gente desde que nasceu, desde menininho, desde que a gente começou a andar, a gente já começou a chutar bola. Eu acho que a gente vai continuar assim até o final. Eu tinha muito prazer nos meus momentos de folga. Eu vinha para cá, para Rio Claro, e me juntava com eles para jogar num racha num clube aqui. Isso dá para definir bem o que representa para a gente. Foi um bate-papo longo se a gente pensar sobre o tempo, mas que passou rápido, muito rápido para quem gosta de futebol. Uma família que desde sempre teve a bola como melhor amiga. Aí não tem como escapar, né? Vindo da escola era tempo de almoçar e passar a tarde toda jogando futebol. Era 5 horas de bola por dia, né? Até que a minha mãe tinha que gritar aqui na porta pra gente entrar, pra vir pra casa. Walter tem mais um filho que também foi jogador, mas no dia da nossa conversa estava desfalcando o time. E olha que nem assim o currículo da família ficou pequeno. O meu trabalho mais marcante foi como assistente técnico da Seleção Nacional da Jamaica no exterior, né? Que nos proporcionou uma Copa do Mundo, né? Como principal. Eu tive também mais uma Copa do Mundo com o Sub-17 da Jamaica, como diretor técnico já da Jamaica. O que foi mais marcante foi o Botafogo de Ribeirão Preto, em 95,
junto com o Sérgio Guedes, que está aqui agora também, era o goleiro, o Edson Boaro, o Bobrão, né? A gente subiu o Botafogo em 95. Aí a passagem pela seleção também foi bem marcante, campeão sul-americano, né? Profissionalizei no São Paulo, saindo do São Paulo fui emprestado para o Joinville, depois tive uma passagem muito rápida no Corinthians de Prudente, aí fiquei encostado um tempo, não fui bem vendido, mas eu fui contratado pelo Werder Bremen, na Alemanha. E é claro que por trás de tudo isso sempre teve alguém apoiando, além de, é claro, ser a fã número 1 de todos eles. E quando começaram meus filhos a jogar, eu era uma torcedora número 1 deles, que, modéstia à parte, eles eram ótimos jogadores. E eu fui muito feliz com eles como jogador de futebol, com a família toda, graças a Deus. Muito bem, agora a gente vai falar então sobre esporte. Mas não é aquele esporte que você vai lá, busca ser o melhor do mundo, ganhar do seu amiguinho a todas as custas, levar a medalha para casa só não. A gente vai falar sobre uma competição de uma maneira mais saudável. Um exemplo que aconteceu aqui no Claretiano Centro Universitário de Batatais. Por isso a gente tem aqui Engels Câmara, coordenador do curso de Educação Física, licenciatura. Muito obrigado por participar com a gente. Viu? Eu que agradeço. Estou aqui à disposição. E como que foi essa iniciativa que vocês tiveram aqui? Qual foi esse objetivo de ter essas atividades esportivas de uma maneira um pouco diferente do habitual? No curso a gente já discute, no curso de formação de professor de Educação Física para a escola, a gente já discute o modelo de esporte, né? Esse modelo tradicional que a gente conhece, de alto rendimento, em que só jogam os mais habilidosos, etc. E aí surgiu, já existe uma discussão na área, mas aí surgiu dentro do curso uma proposta, uma ideia de criar um evento que mostrasse um outro modelo, né? Um modelo que todos pudessem participar, independente das habilidades técnicas, e se soubesse jogar ou não, mas que todos pudessem participar, né? Mesmo aquelas pessoas que não sabem, né? E que pudessem experimentar o que é um evento de prática esportiva, de prática corporal, que entendesse o que é essa dinâmica, né? O objetivo, então, para a gente deixar bem claro, o que foi? Ter a possibilidade de alguém participar de uma prática esportiva, mesmo que não fosse ali o craque, né, por exemplo, ter essa vivência, porque o esporte tem muito disso, né, desse objetivo mesmo, não é, Engels? Na verdade, o objetivo é exatamente esse, porque o esporte que a gente conhece, esse esporte que é divulgado na mídia, etc., ele exclui, né, porque as características, e a literatura diz isso, né, as características do esporte de alto rendimento, ele vai dizer o seguinte, olha, só participa quem tem muita habilidade, valoriza o mais habilidoso, valoriza a questão de superar os recordes, né? E nesse processo, quem não tem vai ficando de fora. Quer dizer, até quem tem habilidade acaba ficando de fora. Eu vou confessar até mesmo uma coisa. Eu, na época que eu ia para a escola, na aula de educação física, eu era sempre o último a ser escolhido para jogar bola. Não jogava muito bem, ficava por último ali, até mesmo por isso nem jogo bola hoje. Existe, então, uma tendência a mudar isso na rotina? Essa é a proposta, quer dizer, nós pensamos que a escola é um espaço para incluir as pessoas e não para excluir. Então, a educação física na escola deve possibilitar um modelo de prática esportiva em que eu inclua todos. E se eu desenvolvo um modelo que exclui, eu não estou atingindo os objetivos da escola. E eu acho agora que é importante a gente deixar um convite para todo mundo que nos assiste, porque muitas vezes as pessoas não tiveram essa oportunidade de fazer a prática física no momento ali que estavam na escola e pensam que o tempo passou e já era. Não é bem assim não, né? Vale a pena você participar, encontrar alguma coisa bacana ali, nem que seja só por convivência mesmo, né? Até que seja por convivência, né? A ideia de que a prática corporal é para todas as pessoas, e aí seja esportiva, dança, lutas, é importante divulgar. A gente começa essa discussão lá na educação física escolar. Então, quem está em casa e fala, olha, o que eu posso fazer? Procura um professor de educação física. Existe nas cidades, aí tem vários projetos relacionados às práticas corporais, não só pela questão da saúde, mas também pela questão do prazer, da convivência, da diversão, enfim. Eu acho que vale a pena. Muito obrigado pela palavra aqui, professor, e até mesmo parabéns pela iniciativa que vocês tiveram de envolver todo mundo aí buscando essas melhoras mesmo. Obrigado, Leonardo. O prazer foi meu. Um grande abraço a todos. Tá certo, muito obrigado então. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos ver como fica o clima na região.
Esse frio todo que atingiu a região é consequência de uma massa de ar polar que tem se deslocado para a região sudeste do país. Ela deve continuar nos próximos dias, trazendo temperaturas ainda mais baixas. Em Limeira, muitas nuvens nesta quarta-feira. A mínima foi de 10 e a máxima não deve passar dos 21 graus. Em Ipeúna, a mínima foi de 9 durante a madrugada e à tarde a máxima chega nos 20. Essas são imagens feitas pela nossa torre de transmissão aqui em Rio Claro e mostram o céu com algumas nuvens. O dia deve permanecer assim e os termômetros também variam entre 9 e 20 graus. Mais um rápido intervalo e no próximo bloco, Rio Claro Notícias vai mostrar como foi a partida entre Velo e Ferroviária. O Galo Vermelho, aliás, recebeu a Ferroviária no Benitão e acabou perdendo mais uma jogando em casa. E no Dia da Caridade, uma reportagem especial que vai te emocionar e quem sabe também inspirar. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Agora 12h56. Ontem à noite, o Velo Clube recebeu a Ferroviária pela 4ª rodada da Copa Paulista. O Galo vinha de vitória, estava animado diante da torcida, porém, o resultado acabou não agradando. Velo e Ferroviária voltaram a se enfrentar depois de 2 anos e meio. Ontem, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Paulista, os dois times começaram um jogo bem feio, com o Velo tentando chegar sem sucesso com Paulinho e Kaique pela ponta direita, e a Ferroviária dando o primeiro chute do jogo com o Ícaro. O time visitante troca mais passes e depois de bela jogada, Felipe, de letra, acha Léo Castro dentro da área que finaliza para fora. Depois de tanto tentar, a Ferrinha abre o placar com Léo Castro. O camisa 9 foi o responsável por finalizar mais uma triangulação do time. O Velo não consegue acordar e só chega na área adversária na cobrança de escanteio. Nas duas, Thiago Pires sobe mais que todo mundo, mas não consegue o gol. Antes de acabar o primeiro tempo, Paulo Henrique ganha a bola no meio-campo, avança com ela, mas na hora de finalizar, o chute sai mascado. O time da casa parece ter acordado e começa mandando no segundo tempo. Logo no primeiro lance, Paulo Henrique arrisca de muito longe e o que parecia ser um chute sem direção levou susto ao gol de Tadeu. Logo em seguida, Matheus faz bela jogada pela ponta esquerda e cruza para Kaique, que furou na linha da pequena área. Enquanto o Velo finaliza, a Ferrinha chega trocando passes e quase amplia o placar após uma sequência de chutes. Ai, se não fosse o goleiro Rayan, hein? O jogo, assim como a temperatura, caiu bastante. E tentando mudar um pouco isso, Matheus sobe mais que todo mundo em cobrança de falta feita por Paulinho, que parou no travessão. Muito esforço que de nada adiantou. A Ferroviária aproveitou a chance que teve e saiu vencedora. Fim de jogo no Benitão, segundo jogo do Velo em casa e segunda derrota. Agora é treinar e pensar no próximo jogo, fora de casa, contra o 15 de Piracicaba. A gente tem que ver que a gente está errando, a gente saiu atrás do placar. Segundo tempo, como vocês viram, a gente dominou a partida. Eu acho que até merecíamos um empate e uma virada. A gente tem que continuar trabalhando, focado, que perdemos uma guerra, perdemos uma batalha, mas a guerra ainda nós vamos atrás. Boa sorte ao Velo Clube aí na sequência. A gente vai falar agora de amor, isso mesmo. O que você faz para ajudar o próximo sem esperar nada em troca? Agora, o que você acredita que pode fazer a mais? Existem atitudes simples e que fariam toda a diferença na vida das pessoas. E para tornar isso realidade, basta iniciativa. Hoje é Dia da Caridade, uma virtude que todos nós podemos ter a favor dos que mais precisam. Nesses dias tão difíceis, a gente vai mostrar exemplos de quem não mede esforços. Existe algo que certamente conecta as pessoas, em qualquer lugar, por mais que não se conheçam. A resposta é A. A invenção da internet. B. As redes sociais. C. O futebol. D. Neste caso, nenhuma das alternativas. Desta vez ficamos com a D, até porque certas ações são muito mais significativas e valiosas do que as coisas do dia a dia. E toda boa história, claro que tem que começar com a ideia de alguém.
Uma empresa de segurança e monitoramento teve uma iniciativa para o inverno. E aí, a lista de clientes teve outra função. Neste condomínio, por exemplo, havia um ponto de coleta por torre. E deu trabalho carregar as doações, com direito a criançada no esquema e até travesseiro na caixa. E pelo jeito, muita gente entrou no clima. É muito gratificante. E você vê que os seus vizinhos também colaboram. A coleta aqui esse ano foi bastante expressiva, já está na segunda remessa e eu acho que isso acaba trazendo um sentimento muito bom interno. Próxima parada, uma multinacional em Rio Claro. Mais caixas. E não é que em meio ao turbilhão dá para pensar em ajudar? Às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa e tá lá aquele monte de peça que a gente não usa há mais de 2 meses. Poxa, se eu não uso há mais de 2 meses, aquilo lá já nem é mais meu. A gente está vivendo um tempo que é difícil para todo mundo, a gente está vivendo num país que está em crise, mas ainda assim, às vezes a gente tem muito mais do que a gente precisa e algumas pessoas têm quase nada. Então a gente poder sentir isso e aí poder ajudar, isso é muito legal. Segundo os organizadores, durante cerca de 2 meses foram mais de 2 toneladas de roupas arrecadadas. Grande parte seguiu para instituições da cidade. Nós conseguimos, através da colaboração principalmente dos nossos grandes clientes, amigos, um número fantástico em relação às arrecadações. Nós batemos o recorde do ano passado, podemos dizer que tivemos um aumento em torno de 200%, 300% a mais em relação à quantidade arrecadada no ano passado. A última remessa teve um destino diferente e indefinido, porém hoje fácil de encontrar, na primeira tentativa no centro de Rio Claro. O termômetro agora marca 18 graus, mas para a madrugada ele chega aos 11 graus. Para quem está em casa é tranquilo, tem cobertor, está dentro da sua casa. O problema é que quem vive nas ruas não tem a mesma sorte. Lá estavam essas pessoas que tentam se juntar, se ajudar para espantar o frio. O acampamento é provisório na rampa de acesso a uma agência bancária numa das ruas mais movimentadas da cidade. A desconfiança logo sumiu quando perceberam que vinha algo bom dali. Logo, o travesseiro encontrou um novo dono. Aos poucos, outro chegou, depois mais um. A aflição acabou em canção. Macaco olha o macaco, macaco do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. Não é tudo macaco velho que moraram no sertão. Foi a deixa pra gente saber um pouco mais sobre o Francisco, migrante de São José de Piranhas, na Paraíba. Eu faço bico para um lado e para outro, sempre fui trabalhador. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho 19 anos de usina registrado, graças a Deus. E depois que eu saí da usina, eu faço um bico para um lado e para outro e vou vivendo a vida do jeito que Deus quer. Agora colocando mais uma alternativa na pergunta lá do começo da reportagem. O que realmente conecta as pessoas? Letra E, resposta certa, solidariedade. Ela existe em todos os corações, em todas as situações. Que o diga nosso capelista, o Francisco de São José de Piranhas. Esse monte de coisa que tem aqui não é só para mim. Eu pego também porque as pessoas têm muita confiança em mim, graças a Deus. E eu pego também para doar para as pessoas que estão necessitando também. É claro que a gratidão vem. A sensação que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: primeiramente, Deus, Nossa Senhora de Aparecida, que abençoe todos nós e todos vocês e todas essas pessoas que estão nos escutando, que estão nos ouvindo, que Deus que abençoe, em nome do Senhor Jesus. Sensacional, não é? Dá tempo de você fazer a sua parte ainda, ajudar quem precisa. Procura, vale a pena. Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações pelo nosso site, o tvclaré.com, ou então em nossa segunda edição, a partir das 10 da noite. Eu volto amanhã, ao vivo, a partir do 12:30. Fique agora com o Jogo Rápido.